Vamos começar a nossa ação sustentável. Eu tenho certeza que você fica a semana toda esperando o programa, porque a gente traz aqui sempre novidades, inovações, tecnologias, ações, né? A sustentabilidade na prática. Essa que o pessoal por aí diz que o Brasil não faz. A gente vem provar o contrário. E de verdade, hoje eu vou provar o contrário com esse meu entrevistado. Ele é o Davi Ma. O Davi, ele é muito curioso, gente, porque estou falando do CEO da Renovagro, mas ele é um californiano, ele nasceu nos Estados Unidos, ele tem ascendência chinesa, mas ele mora, e ele disse para mim que o coração dele é brasileiro, é isso, Davi? Seja bem-vindo. Obrigado, Samantha, é isso mesmo. Eu fui criado no Brasil, estudei no Brasil, comecei a trabalhar no Brasil e hoje eu empreendo no Brasil. Então, com certeza, minhas raízes estão totalmente vinculadas ao nosso amado Brasil. Estamos aqui para construir nosso futuro juntos no agro. Maravilha, é isso aí, é isso aí. Olha, o Davi, gente, ele é engenheiro de produção agroindustrial pela UFSCar, né, ali em São Carlos, do ladinho de Ribeirão, onde eu morava até há pouco tempo atrás, pós-graduado em administração e finanças, e hoje ele está como CEO da Renovagro. E o que chama a nossa atenção, Davi, falando aqui de agricultura regenerativa, foi realmente uma inovação que trouxe para a gente um novo conceito. Fala para a gente o que é essa agricultura regenerativa e no que ela tem impactado ultimamente. A agricultura regenerativa é muito focado na saúde e na vida do solo. Então, o nosso modelo de produção na agricultura precisa ser atualizada. Então, quando nós falamos de regeneração do solo, estamos falando de cuidar da vida no solo, de cuidar do equilíbrio microbiológico, de assegurar que estamos não apenas cuidando do aspecto de produção, mas garantindo que o solo possa ter uma sucessão de resultados que não degrade a capacidade nutricional, a capacidade de geração de vida. E hoje em dia, quando a gente olha para o modelo convencional, nós temos uma alta dependência de uma carga química. Então, quando nós falamos de regeneração do solo, nós queremos, na verdade, equilibrar melhor a microbiota, queremos equilibrar, né, a vida microbiológica, a ciclagem dos nutrientes, para que possamos produzir com mais responsabilidade, produzir com mais sustentabilidade. O solo é uma coisa que se fala pouco no Brasil. A gente tem a Embrapa Solos, que tem iniciativas, inclusive, de mapeamento do solo brasileiro, mas do ponto de vista mundial, nós estamos atrás, né? Nós não temos uma leitura do nosso solo e, portanto, a gente não sabe. Eu conversei com vários produtores em um momento que eu fui trabalhar lá no meio do Pará, e esses produtores me diziam o seguinte: doutora, tinha pasto, mas o boi morria de fome. E a gente sabe que isso é falta de correção e falta de conhecimento do solo. Você acha que para essa tecnologia, a gente está falando aqui em ciclagem de nutrientes e estou falando de biologia, de biotecnologia, esse desconhecimento que o Brasil tem do próprio solo atrapalha o processo? Chega a ser um impeditivo para a gente produzir melhor e produzir com mais sustentabilidade. Mas a boa notícia é que nós estamos vendo uma mudança da postura do produtor. Então, até alguns anos atrás, realmente tinha um modelo muito fixo de um certo manejo envolvido naquela visão de que é só adubar, cuidar da parte química e está tudo resolvido. Mas, ultimamente, não. Estamos vendo que cuidar da produção agrícola envolve não apenas o pilar químico, mas o pilar biológico, o pilar físico, envolve também sistemas de manejo, por exemplo, do plantio direto, que busca conservar melhor o solo. Quando a gente também aplica plantas de cobertura, nós estamos também fomentando uma biodiversidade do solo, que acaba melhorando a qualidade do solo e ajudando o que, no final, é bom para o produtor, que é o resultado financeiro, né, que é sacas por hectare. Então, a gente tem que ter essas duas dimensões muito bem cuidadas, tanto a parte de lucratividade por hectare, mas também assegurar que esse ativo vivo, que é o solo, possa também produzir de maneira perene, sem toda hora a gente ficar
gerenciando ele de maneira paliativa e emergencial. Então, é uma questão de olhar para a vida e saúde do solo de maneira um pouco mais holística. Isso tem muito a ver também com a própria visão dos consumidores de alimentos hoje, né? Então, são cada vez mais conscientes, e quando a gente olha para a produção agrícola no Brasil, o Brasil é um grande celeiro de alimentos do mundo, nós temos que também ter responsabilidade desde os campos, né, na maneira que a gente cuida do solo, até que a comida chegue, né, para os nossos consumidores. Quando a gente fala da consciência do consumidor, e nessa visão mais holística, mais inteirada, né, ver a terra como uma coisa só, como um organismo só, eu acho que a gente está evoluindo muito rápido. E solo, ele é a base, né? Se a gente fala em produção de alimento, produção de fibra, produção de energia, emissão de gás de efeito estufa ou redução dela, né, para a mudança climática, a gente está falando em solo. A Renovagro tem, qual que é o mote? A ideia é desenvolver esse tipo de tecnologia, vocês fazem difundem a informação, como que vocês estão agindo nesse processo de transição? Perfeito. Renovagro hoje é focado em inovação a favor do solo, estamos focados em regeneração do solo, resgate da saúde do solo, e nós temos um portfólio completo de produtos dentro desse conceito de fomentar a saúde do solo. Então, nós temos uma abrangência nacional e temos várias linhas de produtos, né, entre bioativadores, mix de plantas de cobertura, produtos de controle biológico, também temos alguns produtos de nutrição, porque a gente acredita que cuidando bem de todo o sistema, a gente consegue ter um resultado melhor. Então, cuidando bem do solo, a gente completa o cuidado na planta e dessa maneira a gente assegura tanto a viabilidade econômica da produção agrícola, mas também no olhar um pouquinho mais cuidadoso, também cuidar do solo como um organismo vivo, né? Que precisa, ano após ano, garantir que ela tenha uma produção que se sustente. Então, um paralelo que a gente faz bastante é o nosso corpo humano. Nós precisamos de uma produtividade humana, mas se a gente não cuidar bem da nossa saúde com boas práticas de alimentação, de exercício, a gente não consegue também ter uma alta produtividade. Então, a gente sempre cuida do solo, olhando de maneira um pouco mais cuidadosa nessa questão da saúde preventiva e não apenas corretiva para tratar os problemas. Os problemas sempre têm que ser tratados, mas a gente quer uma prevenção para que o solo possa ser mais saudável. O corpo, vou fazer aqui o paralelo igual. A gente não tem que ir ao médico quando está doente, mas para não ficar doente, né? Tomar todos os cuidados, fazer os exames preventivos. Exatamente. E aí que a gente pensa no plantio direto, no controle biológico de pragas. A Renovagro nasceu assim? Quanto tempo tem a empresa? Me fala um pouquinho. Renovagro está no mercado já há mais de 10 anos. A gente vem de uma família de agricultores, então eu sou neto de um produtor rural. E a Renovagro, na verdade, surgiu como uma spin-off da nossa fazenda. Então, a gente já vinha trabalhando com tecnologia, com pesquisas, junto com a Embrapa, como sementeiros durante muitos anos. E aí, né, adotando novas tecnologias, né, a gente começou a trabalhar com bioativação de solos, bioativação de plantas. E aí surgiu, né, a Renovagro como uma spin-off da nossa fazenda e começamos a trabalhar com distribuição de insumos especiais. Então, hoje já, faz quase 15 anos, nós já estamos com uma plataforma completa de produtos voltados para o solo, né, inclusive com uma indústria sendo desenvolvida para poder levar as melhores tecnologias inovadoras para os produtores que realmente querem fazer uma diferença, querem produzir diferente, querem produzir de maneira mais inteligente. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Os produtores estão procurando esse tipo de alternativa, porque é muito cultural também usar químico, né? É uma coisa meio que, eu digo que buscar financiamento no Banco do Brasil, né? Ser amigo do gerente e comprar o aditivo, o insumo, o fertilizante, comprar o defensivo na distribuidora, amigo lá do cara da agropecuária, onde vai já compra a botina, enfim, é meio que cultural. Você acha que isso está mudando aqui no Brasil? Está mudando, nós temos que ter uma visão bastante equilibrada. A questão química também é muito importante dentro da produção, mas cada vez mais nós temos que olhar de maneira mais completa, de maneira mais equilibrada para o nosso solo. Então, os produtores já estão vendo a parte biológica, a parte física, com uma importância crescente,
E eu estou muito encorajado para ver esse cenário mudando, porque é melhor para a produtividade, é melhor para a margem do produtor, é melhor para o solo, é melhor para o meio ambiente. E só um exemplo que a gente também trata dentro desse manejo da saúde do solo, por exemplo, a parte física, quanto mais a gente conseguir trabalhar, né, com rotação de culturas, com planta de cobertura, com aumento da biodiversidade, melhor a estrutura do solo fica menos compactada, a gente tem uma melhor porosidade, uma melhor aeração do solo, o solo respira melhor. Então, são esses tipos de tecnologias e conceitos que os produtores, pelo menos os mais tecnificados, estão abraçando. Tanto que, quando eu converso com os produtores, cada vez mais nós vemos uma abertura para mudar de mentalidade. Aqueles que conseguem praticar isso, realmente têm resultados muito melhores. Então, acaba também ajudando a própria renda do produtor, para que ele também consiga ver os benefícios na parte financeira. Existe algum país, Davi, que tenha já adotado esse sistema mais diferenciado? Eu achei interessante que você falou que a gente precisa ser equilibrado, né? Não vamos demonizar químicos, não é o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, a gente precisa deles. Mas existe algum país que já tenha atingido aí um equilíbrio bacana entre os biológicos e os químicos? Os Estados Unidos, alguns países da Europa. Então, nós temos algumas referências internacionais que nos dão também alguns aprendizados. Mas o Brasil, na verdade, é o grande país de produção agrícola. Então, no próprio Brasil, a gente vê essa tendência muito forte. Então, mesmo olhando o crescimento dos biológicos, vê essa tendência de tratar vida com vida, né? E não apenas tratar a vida com químicos. Então, essa mudança de mentalidade, né, de pensamento, já é uma tendência global que está influenciando muito o Brasil, que é muito positivo. Isso é muito positivo e, olhando para frente, a gente realmente acredita que a tendência é melhorar bastante. Você tem aí um exemplo, vamos pegar uma cultura. O Brasil planta muita soja, trigo, milho, feijão, enfim, aliás, o Brasil planta tudo. Qual a Sim. cultura, um exemplo prático de alguém que saiu de uma cultura que era monocultura e passou para uma rotação de culturas, ou que de repente adotou um outro tipo de postura com relação aos produtos e teve um aumento de renda? Porque não adianta a gente ser romântico nesse ponto. É óbvio que a gente Sim, quer melhorar o cuidado com o ambiente, mas no vermelho ninguém é verde, né? A gente precisa ver a lucratividade lá no final. sim, Que não, com exemplo prático que você certeza. podia dar para a gente? Olha, se olhar que a média de produtividade de soja está em torno de 50 a 55 sacas, nós temos alguns casos, alguns produtores que trabalham não apenas a soja, mas trabalham na entre-safra plano de cobertura, trabalham, claro, a cultura de inverno, milho. Então, quando nós fazemos um manejo responsável do solo, colocando também as plantas de cobertura junto com uma safra de inverno, fazendo rotação, nós vemos produtividades que podem chegar até a 100 sacas por hectare, né, de 80 a 100 sacas. Então, nitidamente, nós vemos que a produtividade é um resultado de um bom cuidado do solo, com uma boa aplicação, né, dos princípios de plantio direto, porque a gente acaba tendo mais capacidade biológica, né, mais capacidade de fomentar uma produção que não é tão forçada. Então, o que a gente fala, se a gente alimentar o solo, tiver raízes vivas, a planta reage muito melhor, né? Então, não adianta só cuidar da parte aérea. Então, nós vemos salto de produtividade nesse nível de 20 sacas a mais, 25 sacas a mais, como resultado de um programa de uso dentro do nosso solo vivo, que nós falamos, ao longo do tempo. Então, quem quiser ver esses saltos, é só conversar com a gente consegue fazer um diagnóstico completo, mas é uma visão holística, não tem uma só dimensão que a gente consegue atuar, que de repente acontece esse milagre, é um cuidado muito mais completo para olhar todos os fatores de produção abaixo do solo, que é completa quando a gente olha para a parte aérea da planta. É isso, é isso. A pele só tá bonita se a gente está saudável por dentro, né? Não tem jeito. É isso mesmo. Davi, eu tenho um carinho especial aqui com solos, porque eu sou fã da gestora da Embrapa Solos aqui do Brasil.
E uma coisa que ela fala bastante é o seguinte: o solo vai ser uma das fontes de pagamento por serviços ambientais no Brasil. Já existe alguma iniciativa de vocês dentro disso ou não? Tá tudo conectado, doutora Samantha. Então, nós hoje temos uma abordagem consultiva, tá? Então, claro, estamos levando tecnologias e produtos, mas dentro do nosso atendimento, nós também levamos serviços embutidos dentro do nosso atendimento, olhando agroecologicamente, olhando economicamente, olhando do ponto de vista de produção, como sendo uma equação só, né? Então, eu acredito que o potencial de negócios que nós podemos gerar a partir do solo é muito grande. Estamos apenas no início dessa curva. Estava lendo alguns artigos, né, até relacionado à ONU, e a gente sabe que pelo menos um quarto do potencial de biodiversidade do planeta está dentro do solo, né? Então, assim, olha a oportunidade. Nós ainda estamos raspando a superfície em relação a descobrir, né, todo o potencial do solo. Então, eu acredito que tem muito potencial, sim, para crescer, e o Brasil vai ser, né, a referência mundial nisso pelo tamanho, né, do nosso país e pelo que ela já entrega no agro hoje. Então, essa inovação é muito importante. A gente, quando fala, né, de renda, geração de renda para o produtor e essa visão holística, integrada de tudo, a gente sempre pensa nisso, que o produtor vai ter uma melhor produção do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de sustentabilidade, uma melhor produtividade, né, do ponto de vista aí econômico, que a gente vai produzir mais sacas por hectare, e também ele vai ter uma segunda fonte de renda. Porque quando a gente fala de plantio direto, a gente tem aí o programa Agricultura ABC do governo que tem uma linha de crédito diferenciada para quem tem agricultura de baixo carbono, e são campeões disparados aqueles que adotam plantio direto. Porque sem arar a terra, sem expor esse solo, você mantém ali um monte de coisa boa, né? Essa Com certeza. mentalidade tá mais desenvolvida em algum lugar do Brasil, isso, na sua opinião, ou está pegando geral esse conceito? Olha, as últimas informações que nós temos da Federação Brasileira de Plantio Direto é que o plantio direto, né, no conceito mais estrito, está em torno de 20% do total da área cultivada no Brasil. Tem depois o cultivo mínimo, né, que está em torno aí de 35%. Ou seja, se você somar o plantio direto mais cultivo mínimo, já está dando aí de 50% a 55%. Ao restante, né, de 45% a 50%, ainda é aquela agricultura convencional, né? Então, assim, os números estão crescendo, isso é encorajador, e ao longo do tempo, eu creio que vai crescer mais ainda. Então, a conservação do solo, essas práticas de manejo um pouco mais sustentáveis, né, buscando olhar também, né, para o aspecto de cuidar da vida no solo, cuidar da parte física do solo, está sendo respaldada pelos números que estamos vendo que estão crescendo ano após ano. O que nós vemos nas áreas de expansão é que tem um mix, né? Mas eu creio que conforme a gente vai trabalhando esses princípios, cada vez mais a gente vai ter essa tendência se fortalecendo. Eu sou otimista também, sempre otimista, que a gente vai cada vez ficar mais sustentável, e a sustentabilidade engloba aí os três, né? O ambiental, o social e o econômico. A Renovagro tem produtos, como você disse, e tem serviços, né? É uma coisa meio consultiva, até no sentido de migrar de um sistema para o outro. Esses produtos, eles substituem, na maioria das vezes, os químicos, eles são usados aliados aos químicos, como funciona? Nós trabalhamos em conjunto, né, com os produtos químicos, que são também importantes. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos o melhor portfólio de mix de semente de planta de cobertura. Tá? É um mercado que está crescendo bastante. Então, a gente trabalha em conjunto com outras ferramentas justamente para cuidar melhor da vida e saúde no solo. Eu enxergo que, no longo prazo, a tendência realmente é que os defensivos químicos vão acabar cedendo espaço, né, para os defensivos biológicos, no conceito geral, mas hoje a gente vê que a gente precisa de um equilíbrio entre as três dimensões, né, o físico, o químico e o biológico, mas sempre a gente procura cuidar da vida usando tecnologias
né, mais biológicas, que trazem menos prejuízo para o meio ambiente, traz menos estresse. Então, a nossa tendência realmente é olhar para a sustentabilidade, olhar para o mundo, né, dos defensivos com um olhar um pouquinho mais voltado para a biologia, que é, né, o habitat natural das plantas. E sempre que a gente consegue chegar mais próximo da natureza, da biodiversidade natural, melhora o potencial de produção. E de tudo, né, de produção, de conservação, de resultado. Esses produtos, curiosidade agora, assim, bem, me surgiu agora. Para aprovar um novo produto de origem biológica, o processo é o mesmo do que aprovar um novo produto químico? Passa lá pela Anvisa, pelo IBAMA, pelo Ministério da Agricultura, é todo aquele processo? Sim, existe um processo regulamentado, um processo rigoroso, né, por parte do MAPA, por exemplo, para registro de biológicos. Tem todo um protocolo para ser seguido e isso faz parte, né, da validação das tecnologias para ter certeza de que, uma vez que nós levamos ele para o campo, eles estejam respaldados. Né? Claro que existe muito PD nessa Uhum. área, leva um tempo, né, até conseguir, né, as aprovações, mas sim, né, hoje eu acredito que está tendo uma evolução importante nessa parte de regulamentação, para que os produtores possam ter mais benefícios das tecnologias, né, tanto na parte biológica e mesmo na parte de plantio de cobertura, estamos vendo uma grande evolução, porque isso é uma ferramenta muito importante para que os produtores tenham acesso mais amplo a esse tipo de tecnologia. Tem programas do governo de incentivo a bioinsumos, né? A gente viu, acho que o ano passado foi lançado um programa de incentivo ao uso de bioinsumos, até por essa questão de emissão de títulos verdes e diminuição de emissões. Esses programas ainda carecem. Qual que é o desafio regulamentar disso, né? Por que que a gente ainda não decolou completamente nesse modelo? Eu acho que é uma evolução gradual. Tá? Então, tem parte da mentalidade conjuntural, que ainda depende de um certo tipo de diretriz, mas conforme os próprios produtores, né, vão fazendo uma pressão saudável para que o acesso a novas tecnologias seja mais rápido, eu creio que também toda, né, a conjuntura de legislação também tende a favorecer o produtor. Claro, políticas públicas são sempre, né, mais demoradas, mas eu acredito que, né, um bom trabalho, né, das associações, das federações, das entidades, né, junto, né, aos produtores, junto às empresas, né, do agro, se fizer um trabalho em conjunto, a situação tende a melhorar. Mas tudo no Brasil leva um tempo, né? Nada é tão rápido, mas eu estou otimista, eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte e eu acho que a situação tende a melhorar se a gente fizer um trabalho um pouco mais estruturado, sempre olhando para o produtor, sempre olhando também para a cadeia de valor, pensando no futuro, né, um pouco mais sustentável. Não tirando essa parte, né, econômica, não romantizando. E para a gente terminar Sim, aqui, está muito, muito instrutivo esse programa, eu estou aqui aprendendo muito, viu, Davi? Eh, Quando a gente olha, né, a gente fala que o Brasil é um banco absurdo de biodiversidade e que na nossa biodiversidade estão as soluções de muitas doenças, tem muito potencial para cosméticos. Você acha que nesse produto de controle biológico e físico, de melhoria do solo, de bioinsumos, você acha que o Brasil também tem esse banco? A gente não depende de ninguém para nada, porque os nossos químicos são, na maioria, importados. Você acha que a gente consegue desvincular isso e viver aqui autonomamente? com certeza. Eu acho que esse é o seu sonho, esse é o desejo de todos aqueles que estão empreendendo no agro brasileiro, com uma viés de inovação. A biodiversidade do Brasil é fantástica. Nós temos áreas de produção que superam basicamente todos os países em termos de agricultura e potencial agrícola. Eu acredito que só temos a crescer, né? Nós temos que fazer nos organizar melhor em termos de estratégias, né? Tanto as empresas, né, junto com o governo, né, junto com entidades públicas e privadas, para a gente, digamos assim,
parar de ser apenas um país de grande potencial e ser um país de grandes resultados hoje, né? Eu já estou vendo uma mudança nesse sentido. Como eu sou empreendedor, eu sempre vou olhar para o lado de empreendedorismo, né? Então, acho que os empreendedores, né, do agro brasileiro, né, que tiverem essa visão e souberem trabalhar de maneira um pouco mais inteligente, com certeza vão contribuir para o crescimento do país nesse sentido. A gente sabe que o PIB nacional depende muito da agricultura. Agora, por que não desafiar um pouco o modelo? Além de sermos grandes exportadores de commodities, por que não podemos ser grandes exportadores de tecnologia, né, de inovação no agro? Né? As agtechs, hoje em dia, são para mim, um berço de excelência que precisa ser cada vez mais cultivado para a gente conseguir levar tecnologia não apenas para o nosso país, mas internacionalmente. Então, eu estou vendo, sim, uma mudança nesse sentido. Eu tenho fé, né, fé em nosso país, né, fé nas pessoas, né, fé na agricultura, mas a gente tem que agregar mais valor. Né? Não adianta só falar de exportar soja, só trabalhar com commodities, que é muito importante, mas a gente tem que agregar valor, temos que pensar em indústria, temos que pensar em P&D. Então, isso aqui fomenta, na verdade, o nosso trabalho todos os dias, né? Levar inovação a favor do solo e, dentro de contexto macro, né, explorar esse gigante potencial que nós temos no nosso país. Deixar de lado um pouco as desculpas e vamos arregaçar a manga e trabalhar, né? Muito bom, Davi. É assim que eu gosto de encerrar o programa. Davi Massi, da Renovagro, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, doutora Samanta, um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos os telespectadores. Vamos construir juntos nosso país para revolucionar e transformar a saúde dos solos. É isso aí, vamos parar de ser potencial e vamos ser realizador. O Ação Sustentável fica por aqui, eu te espero na próxima semana.